Fala aí, segundo ano, beleza? Professor Renato de volta. Hoje para o módulo 6, Primeira Guerra Mundial, né? Mais conhecida como a Grande Guerra. Bom, é isso, né? Clicou na Gretchen, leva para o canal para facilitar os outros vídeos. Se você perdeu algum, vai encontrar lá, fácil. Todos do Ação 1. Bom, a Grande Guerra de fato, né? Também chamada como Primeira Guerra Mundial. Logo no início da tua apostila tem essa citação que eu achei interessante. A guerra, a princípio, é a esperança de que a gente vai se dar bem. Em seguida, a expectativa de que o outro vai se ferrar. Depois, a satisfação de ver que o outro não se deu bem. E, finalmente, a surpresa de ver que todo mundo se ferrou, né? No final das contas. Datada ali, né, até 36, né, o jornalista, né, escritor e jornalista austríaco. Não tem a data que ele escreveu de fato, mas com certeza ele está falando da Primeira Guerra Mundial, não tem como ser diferente, é da Grande Guerra, justamente pelo fato de que existia a Belle Époque, existia aquele interesse por um conflito, todos os avanços tecnológicos, eles achavam que a guerra seria rápida, seria fácil de ser compreendida, quando na verdade não foi assim que funcionou. A Europa, né, tem consequências gravíssimas. Essa guerra mexe com o psicológico do europeu e também vai trazer uma consequência gravíssima, que seria a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, de certa forma, a gente começa assim. Bom, essa imagem é relacionada à Primeira Guerra Mundial. Você encontra o pessoal usando máscara, né? Foi a Grande Guerra, também chamada da Guerra de Química, de muita química, de muitos gases, né, pela primeira vez sendo utilizado em grande escala nos conflitos. E aqui, cara, eu chamaria isso de cavalo, tá? Eu sei que a cara dele tá um pouco estranha ali, mas eu chamaria de cavalo. E foi a última vez que cavalo foi usado em linha de frente nas histórias das batalhas, né? Foi a última vez, para nunca mais. Foram mais de 10 milhões de cavalos que morreram. Isso é porque a Primeira Guerra Mundial ainda está naquela transição, né, do que seria a guerra das guerras napoleônicas, onde você tinha, né, o conflito anterior foram as guerras napoleônicas de grande escala, onde você tinha a tecnologia voltada ainda para algo muito da espada e dos cavalos. Você tinha o tiro não tinha um tiro semiautomático, né, em nenhuma arma. Isso fazia com que a mobilidade dentro de um campo de batalha fosse diferente. E quando chega a Primeira Guerra Mundial, você tem um rifle semiautomático. E o rifle semiautomático não tem como o cara ficar dando bobeira com o cavalo para um lado e para o outro. Os que fizeram acabaram morrendo. Então foi a última vez que o cavalo foi utilizado dessa forma, né, de linha de frente dentro de uma batalha. Hoje em dia seria logicamente impossível. Bom, aos pouquinhos a gente vai dando uma olhadinha do que foi a guerra. Tá? Então a gente começa, lógico, falando do contexto do início da Primeira Guerra Mundial. Né? Ela se dá ali em 1914 e vai até 1918. E para compreender um conflito da grandiosidade que foi a Primeira Guerra Mundial, é necessário que a gente entenda então o contexto. O principal deles chama-se imperialismo, lógico, né? Mas um está ligado ao outro. As unificações tardias que nós vimos logo no início aqui dos nossos encontros online, né, por videoaula, falando da unificação tardia da Itália e da Alemanha, desequilibrando o poder na Europa e atrapalhando, né, os planos ingleses e franceses principalmente. Então, trazendo aí um desequilíbrio para a Europa e, consequentemente, dentro da questão do imperialismo, que também precisa ser observado, uma vez que essa disputa por mercados, a disputa por matéria-prima, a disputa por territórios, por riquezas pela África e pela Ásia vai gerar um clima de uma insatisfação muito grande devido às rivalidades. Então a gente já chega do outro ponto, que seriam os antagonismos, né, e as políticas de alianças. Então você tinha 3 rivalidades grandes. Né? A gente pode destacar a primeira como sendo a mais complicada, que seria a rivalidade franco-germânica, entre os franceses e os alemães, quando se deu, né, nós estudamos, falamos da guerra franco-prussiana, quando os prussianos, né, que são os futuros alemães, venceram a França e pegaram 2 territórios, Alsácia e Lorena, né, e impuseram também muitas humilhações à França com o Tratado de Frankfurt. Então isso tudo vai ficar no coração do francês, né? Ele vai nutrir essa raiva, esse ranço durante muito tempo, desde 1870,
e esperando uma oportunidade para se vingar da Alemanha, né? E a vingança começa justamente no imperialismo, quando a Alemanha começa a tentar pegar territórios e a França vai fazer de tudo para criar obstáculos e querendo uma revanche, sim, né, contra a Alemanha, esperando uma possibilidade para que, quem saiba, entrar num conflito onde ela possa vir a vencer. Então isso gerou um revanchismo francês, sim, de fato. Logo depois, nós temos a rivalidade anglo-germânica, né? A Alemanha, quando surge com seu Estado, você tem a parte ali da industrial muito forte, né, que é representada ainda pela Prússia, e depois chegando essa representação do Estado, e fazendo com que o produto alemão fosse mais barato e que tivesse uma qualidade muito maior do que o produto inglês. Então eles tinham uma política de industrialização, conquistando mercados e atrapalhando a preponderância inglesa, né? Atrapalhando todo o domínio que os ingleses já faziam há muito tempo. Então a burguesia inglesa via a alemã como inimiga, de fato. Então queria também trazer obstáculos para a ascensão econômica alemã. Isso vai gerar um problema muito sério, porque quando forem dividir terras dentro da ideologia de dominação do imperialismo, a Inglaterra também, junto com a França, duas rivais históricas, vão se juntar, de certa forma, porque tem um objetivo em comum, que seria parar a Alemanha, né, enfraquecer a Alemanha. E a Alemanha, numa crescente muito grande e altamente militarizada, desde o pensamento de Bismarck, não vai aceitar. Então isso tudo vai criando uma situação de que todo mundo queria guerra, ninguém queria muito diálogo, não. Uma coisa ou outra resolvida por diálogo, mas a maioria queria a guerra, queria o conflito, justamente como eu abri a aula dizendo da Belle Époque, achando que seria a resolução mais fácil dos conflitos seria a via por guerra de fato, né? Quando na verdade depois se provou não ser algo tão interessante assim. E por último, nós temos o antagonismo austro-russo, né? Porque você tinha o Império Austro-Húngaro, né, bem próximo ali da Rússia, e a Rússia tinha aquela ideia do pan-eslavismo, de tentar, né, fazer a dominação desses povos eslavos, e esses povos eslavos estavam sob o domínio dos austríacos, vamos falar assim, né, do Império Austro-Húngaro. Então a Rússia querendo se meter nesse meio do caminho. Então nesse meio do caminho tem um local chamado Sérvia, né, que vai ser uma região que vai ficar muito conhecida, porque o estopim da Primeira Guerra, né, o que fez a Primeira Guerra acontecer de fato, né, foi a última gota d'água no copo para transbordar. Foi justamente lá na Sérvia quando ocorre o assassinato do Francisco Ferdinando, que você já sabe, não é uma matéria difícil que a gente está trabalhando aqui. Bom, então todas essas rivalidades, somada ao imperialismo, você chega na chamada paz armada, que seria aquele momento pelo qual existe paz, mas existe a expectativa de uma guerra, a expectativa de um conflito. E quando você está diante da expectativa de um conflito, não tem como você não correr atrás em tecnologia, né? Não correr atrás em produção armamentista, porque sabe que vai ter uma guerra, todo mundo quer essa guerra, o que está faltando é o primeiro soco. O que está faltando é aquele que primeiro vai se arriscar nessa guerra, né? Nesse conflito. Então a gente sabe que dentro desse mundo das guerras, quem ataca primeiro geralmente acaba sofrendo as sanções, né? Falando, a guerra aconteceu porque fulano descumpriu, esse país fez algo indevido, né? Então é bom que, se você representa um país e vai criar uma guerra, é bom que você vença, né? Que a história é mais nesse sentido, a história é feita pelos vencedores, então fica mais fácil de você culpar o outro lado. Então, iniciar essa guerra era um pouco complicado, né? Então a Inglaterra e a França queriam que a Alemanha estivesse num conflito para que ela entrasse também, mas não queria dar o primeiro soco, né? Não queria chamar a Alemanha para uma guerra, mas a expectativa era muito grande, né? Você via dia a dia o diálogo se esvaindo, e todo mundo querendo esse conflito para resolver esses revanchismos, né, esse ódio no coração dos franceses já há muito tempo, querendo, logicamente, o conflito. Então é um conceito muito fácil, tá? Paz armada. Estamos em paz, mas existe a expectativa de uma guerra, por isso que vamos nos armar, vamos buscar a produção armamentista e, para quem sabe, né, estar preparado para o futuro, né, combate
que possa vir a existir. Mais ou menos isso. As alianças, né? Na época, alianças secretas. Então você tinha a Tríplice Entente versus a Tríplice Aliança. Tomam cuidado, porque a Tríplice Aliança aparece novamente na Segunda Guerra Mundial. Eles não tinham muita criatividade para fazer nomes de aliança, nomes de grupos de guerra, então eles usaram o mesmo. Né? O macete qual é? Onde a Alemanha se encontra é a perdedora. Né? A Alemanha perde a Primeira Guerra, entra num caos absurdo, um inferno na Terra, se recupera economicamente, vai para a Segunda Guerra Mundial, perde novamente, então se torna um local muito ruim, mas não tão ruim quanto foi no fim da Primeira, mas ainda, né, perdedora. E hoje em dia a Alemanha novamente já é o principal país no cenário europeu, né, continental, o principal país aí gerindo a União Europeia. Né. Então vamos lá, Tríplice Entente você encontra Inglaterra, França e Rússia, as duas rivais históricas, como eu comentei, e a Rússia aparecendo aqui de cantinho, né, meio que entrando ali de gaiato, não estava nem um pouco preparada para esse conflito, para essa guerra, e vai sofrer bastante. E do outro lado você encontra Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Né? Só que aí a Itália tem aquela brincadeirinha, né? A Itália ela tinha acordos já firmados, secretos, do lado alemão e do lado do Império Austro-Húngaro, mas quando a guerra começa, a Alemanha não aparece. A Alemanha atrasada, não bota a cara, não vai. Quando vê a Alemanha, a Itália, né? Quando vê a Itália, muda de lado. A Itália vira a casaca e vai para o lado da Tríplice Entente, né? Passa para o outro. Mas vai ser considerada uma derrotada de qualquer forma. Né? Ela não vai ter as sanções do Tratado de Versalhes como a Alemanha vai sofrer, mas ela vai ser mal vista por todos. Né? Tanto pelo lado perdedor quanto pelo lado vencedor, justamente por esse virar casaca dela aí. Então eram alianças secretas. Por que eu bato nesse sentido? Porque quando um conflito regional acontecer, às vezes de um país contra o outro, vai acabar alarmando e dando um start para as políticas de alianças, porque eles vão, né, vão chamar ajuda, e essa ajuda vai entrando com outras ajudas dos outros lados, já era. Beleza? Então a guerra acaba acontecendo e ela tem proporções de guerra mundial. É isso mais ou menos que é colocado. Hoje a gente já sabe porque ocorreu. Chegamos no estopim, né, no início da guerra. Então, por favor, né, se cair uma pergunta para que vocês possam colocar os motivos da guerra, o motivo nunca vai ser o assassinato desse cara aqui. Nunca vai ser. Beleza? Ele é o estopim, ele é a última gota d'água, ele é o último empurrão para alguém cair. Beleza? Mas os motivos são esses que a gente vem comentando. O imperialismo, as disputas pelos mercados, os revanchismos, né, tudo isso que acabou levando à guerra. Bom, então, Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, também chamado de arquiduque, né? Francisco Ferdinando, ele começou a receber umas ameaças de morte, né? Você tinha um nacionalismo muito forte ali na Sérvia, em algumas regiões dominadas pelo Império Austro-Húngaro, e ele meio que ignora, né? Ele vai fazer um passeio político em Sarajevo, a galera avisa ele, fala: Francisco, não vai, né? Você está sendo ameaçado de morte, a gente está num período muito conturbado, nacionalismo, eles estão querendo independência, tudo isso só que entrou num ouvido, saiu pelo outro, político, né? Não escutou, e ele ainda levou a esposa, né? Leva a esposa para esse cortejo em Sarajevo, né, para esse passeio a carro aberto, né, em Sarajevo. A galera já muito nervosa, todo aquele clima, aquela tensão, e ele vai caminhando, né, até... Desculpa, caminhando não, né, ele está dentro do carro, e um estudante da Mão Negra, que é um estudante desse grupo, que era chamado de terrorista, vai caminhar até o carro e vai atirar no Francisco Ferdinando e também na esposa dele. Tá? Então assim, temos aqui uma imagem que você já deve ter visto, né, comum em vários livros. Tá vendo um carinha aqui, ó, atirando, Francisco Ferdinando morrendo. E o que eu achei interessante aqui, cara, é o motorista, né? O motorista tá ali olhando, tranquilo, né? Tipo, sendo um espectador, e tem esse cara aqui também um pouco nervoso, tá? Então, o que vai acontecer a partir
desse momento do assassinato do Francisco Ferdinando. Vamos lá. Então, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia. Por quê? Porque ela fala para a Sérvia, olha, eu quero o assassino, eu quero o cara da mão negra para a gente punir. A Sérvia fala, não vou punir ninguém, não é culpa minha, o Francisco Ferdinando veio porque quis. Bom, só daí já vai começar o problema. Então, o Império Austro-Húngaro fala, então beleza, então a chapa vai esquentar para vocês aí, então vou declarar guerra a vocês. Tá? Então, tudo internamente ainda no Império Austro-Húngaro. A Rússia, que tinha aquela ideia do pan-eslavismo, viu uma oportunidade de falar, eu quero essa galera para mim, né? Quero pegar também esse grupo para o meu lado, então vou defender a Sérvia. E entra para defender a Sérvia. Então o Império Austro-Húngaro se vê contra a Sérvia e contra a Rússia. Fala, quer saber? Então vou fazer valer o acordo que eu tive com a Alemanha, que se eu entrasse em algum conflito, se alguém me atacasse, eu vou chamar a Alemanha. Então o Império Austro-Húngaro chama a Alemanha. Quando a Alemanha entra para ajudar, porque ela tinha um acordo, foi o necessário para que Inglaterra e França entrassem no conflito. E entrassem no conflito de maneira tranquila. Olha, não foi culpa nossa, né? Eu não declarei guerra oficialmente a ninguém, eu entrei para defender um país que eu tinha acordo. Tá? Era assim que eles vão fazer. Então Inglaterra e França vão entrar. Pronto, acabou. Né? Eles usaram a justificativa do assassinato do bobão aí do Francisco Ferdinando para entrar em vingança, toda aquela busca por mercado, imperialismo, tudo isso. E aí começa a chamada Grande Guerra de fato. Então você já sabe o estopim, já sabe mais ou menos o caminho até chegar, né? O start até se chegar na guerra. Beleza. Aí a guerra começa. Nós temos 3 etapas interessantes, né? A primeira etapa é a guerra de movimento, que é 1914-15, como o próprio nome diz, você tem movimentos rápidos das nações pegando certos espaços, né? Então você tem a ofensiva alemã em 2 frentes, tanto na ocidental quanto na oriental, né? Então ela vai para cima da França, pega ali um bom espaço na França, e a outra parte está voltada para a Rússia, né? Então a Alemanha ela tem esse problema, né? Ela está sempre cercada por inimigos, e esse estar cercado por inimigos faz com que você tenha que dividir suas forças. Então a Alemanha sempre foi muito forte em termos de guerra, mas dividir força é muito complicado. Então você tem mais ou menos o momento de pegar territórios, né? O exército russo muito despreparado também, não consegue nem aguentar esse início de ofensiva alemã e já vai mostrando que não vai ter como segurar. Então essa é a primeira parte da guerra de movimento. A segunda é a mais famosa da Primeira Guerra Mundial, você vê que ela dura mais tempo. Né? Ela tem ali de 1915 a 1917 a Guerra das Trincheiras. As trincheiras são um símbolo da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, como eu falei, as tecnologias haviam mudado, você tinha agora rifle semiautomático, então o cara dava um tiro, engatilhava muito rápido, né? Coisa de 2 segundos ele já está dando outro tiro, 3 segundos ele já está dando outro tiro. Isso é absurdamente rápido se você for comparar com um grande conflito anterior, que foi o conflito das eras napoleônicas. Os caras davam um tiro, depois tinha que puxar a arma, tinha que enfiar lá a pólvora, enfiar a bala, enfiar um negocinho lá para colocar bonitinho e tal. Até o cara dar outro tiro, meu irmão, demorava, ele puxava a espada e ia para o combate. Isso agora na Primeira Guerra não funciona, então se esconder era fundamental. Então é cavar buraco, trincheira, como você está vendo na imagem aqui, ó, trincheirão mesmo, e essa parte aqui dessa trincheira é a linha de frente. Por quê? Porque você tem um soldado aqui, ó, meio que deitado no declive da trincheira, olhando, pronto para dar um tiro ou não. Tem um outro cara deitado aqui, talvez morto, não sei, né, tá com a perna dobrada, mas você encontra um carinha aqui, ó, tu não sabe, né, de fato, esse cara não está dormindo, tá? Possivelmente não está dormindo, enquanto o outro cara está aqui dando uma olhada lá fora, né? Então assim, vou mostrar para vocês uma parte da cena de um filme que eu recomendo, que eu vi tem poucos dias, que retrata uma forma bem interessante a Primeira Guerra Mundial, que mostra justamente as trincheiras, mas vou comentar daqui a pouco. Então esse foi um momento mais complicado, porque muitos ratos, o cara passava às vezes 2 meses, 1 mês dentro de uma trincheira, só caminhando pelas trincheiras, então era algo assim, alimentação precária,
O cara quase não dormia direito, a quantidade de rato, ou às vezes na própria linha de frente, até retirar o corpo e recuar esse corpo para outras trincheiras, demorava. Então o cara ficava ali, às vezes um amigo dele morreu ali do lado, passava às vezes 2, 3 dias naquele local, sem contar a parte química, né, da gás mostarda. Então, assim, a grandes proporções, você já tinha tanques de guerra, né, iniciais, mas você tinha bombas já poderosas. Então, assim, o barulho, que é uma guerra, até a parte do barulho era muito diferente. E também a questão aérea, né, do combate, primeira vez que os aviões estavam sendo utilizados para os combates. Então é mais ou menos isso, né, é extremamente desgastante. Boa parte dos soldados já começava a ter sinais de desânimo muito grande, depressão. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque a guerra, né, eles imaginavam uma coisa e ela foi outra, né? E por último, a terceira parte, que seria a nova guerra de movimentos, que é quando você tem 17, a gente já considera o finalzinho da guerra para 18. Né? Você vê que ele leva até 19. Né? Tem certos historiadores que levam até 19, mas a rendição da Alemanha acontece em 1918. Então a gente coloca ali, né, que de fato foi o final nesse tratado assinado aí de paz, que seria a parte de rendição também, que seria de Versalhes. Mas há algo interessante a colocar nesse momento aí, é a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ocorre uma revolução socialista na Rússia, feita pelos bolcheviques, que é a nossa próxima matéria. Você estudou isso no 9º ano. E a Rússia sai, né? A Rússia vai embora, assina um tratado com a Alemanha, que é o de Brest-Litovsk, né? E sai da guerra, paga lá um dinheirinho. E a Alemanha dá uma respirada, né? Porque por mais que a Rússia não fosse lá grandes coisas, a Alemanha já estava em declínio, perdendo ali os conflitos. Beleza? Então a Rússia sai. Então acontece nesse momento, até de fato acontecer a renúncia final da Alemanha, não tinha como mais continuar no conflito. Bom, aqui uma imagem de uma trincheira, de saindo da parte da mais rasa da trincheira. Quem sabe atacar a próxima. Essa imagem, ela é de uma operação. Né? No filme 1917, eles falam dessa operação aqui. É um filme recente, tá? Acho que talvez do ano passado, não sei. Ele vai contar a história de 2 soldados, mais ou menos, que recebem uma incumbência de levar uma mensagem para um batalhão próximo inglês, que eles estão prestes a cair numa cilada alemã. Então tinha a possibilidade de salvar 1.600 pessoas, né, 1.600 soldados que estavam envolvidos nessa operação. Beleza? Que é essa operação Aldrich aqui, né? Então o que vai acontecer? O filme trata um pouco sobre isso. Ele tem partes verdadeiras como a operação, mas os personagens são inventados. E ele vai mostrar principalmente como funcionou essa operação. Então, se você reparar aqui, azul e vermelho são as fronteiras das trincheiras, de fato. Mas o que os alemães fizeram? Eles recuaram, né? Eles construíram muita coisa aqui nas linhas, né, defensivas. E vamos supor que eles estivessem aqui ainda, nesse espaço. Tá? Eles constroem. Aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer a tática da terra arrasada. Né? É interessante observar que a Alemanha fez essa tática antes, né, da grande terra arrasada do Stalin na Segunda Guerra Mundial. Eles vão recuar, fingindo estarem desesperados nesse recuo. É lógico que os ingleses vão pensar, bom, se eles estão recuando, eles estão desesperados, não tem trincheira cavada, não tem nada pronto, vamos atacar, vamos fazer uma ofensiva e vencer, de fato, grandes batalhas. Só que era uma cilada alemã. Eles já tinham preparado tudo aqui atrás e fizeram esse recuo. Mas ao recuar, destruindo tudo. Né? Eles queriam que quando os ingleses avançassem, eles sofressem com todo esse espaço destruído. E realmente estava mega destruído. Tudo que você possa imaginar, eles destruíram nesse caminho. Então seria um grande problema até eles atravessarem e chegarem nesse ponto. Né, nessa parte aqui. Só que se reparar aqui não, né? Nesses outros 2 ladinhos eles estão bem próximos, tá? Então a operação também funcionaria dessa forma. Vou mostrar uma parte do filme e eu gostaria que vocês prestassem atenção na trincheira, nos detalhes,
porque ele é um filme diferente, ele é feito como se fosse só num plano sequência apenas, de uma forma só, uma tomada só de filme, e os personagens vão andando, a câmera vai acompanhando. É muito bem feito, né? Foram 100 milhões de dólares no investimento do filme. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, né? Na trincheira, vou mostrar a parte que tem a trincheira, as trincheiras recuadas, não é a linha de frente, então é mais organizadinho, tá? Mas é escondido também, e depois chega na parte da linha de frente, que é um horror, né? De fato. E depois uma outra parte, eu vou adiantar, vou mostrar para vocês, tá editado, quando mostra um cara já desesperado, correndo, tentando chegar na trincheira, e a galera saindo dela e atacando, de fato. Então gostaria que vocês pensassem sobre isso, e depois, se puderem assistir o filme, é legal, porque tem partes que não tem como mostrar. Mostra os ratos, mostra como a moral desse soldado estava bem abalada. Então, vou deixar vocês aí com esse trecho de filme aí, já volto. Voltando, acho que deu para vocês perceberem os detalhes, etc., relacionados ao filme. Toda uma equipe gigantesca de historiadores envolvidas nas produções, né, na locação. Então acho que é interessante depois vocês darem uma olhada. Bom, Paz dos Vencedores, o que vai acontecer? A Alemanha se rendeu, então vem a criação da Liga das Nações, né? A Liga das Nações, ela acaba falhando depois, a gente não sabia naquele momento, dando lugar a ela, a própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, mas foi uma tentativa aí de uma ONU da época, mas vai acabar falhando porque não consegue evitar o próximo conflito. Então ela vai ser criada justamente para isso, para tentar gerir esse pós-Primeira Guerra, tentando, né, não atrapalhar aí a vida dos países e tentando evitar próximos conflitos. Só que não vai conseguir. Por quê? Porque, amigo, a Alemanha vai ser taxada como a grande culpada da guerra. Todo mundo queria a guerra, mas a Alemanha vai sofrer bastante com esse peso. A Inglaterra perde a sua hegemonia mundial, tanto da parte marítima, como também na parte comercial. A Europa entra num declínio muito grande e você tem a ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência do outro lado, né? E que dali uns aninhos você tem a criação da União Soviética, né? Saindo de uma Rússia precária e começando um grande projeto de poder, né? Ou seja, descontextualizado da Europa, porque você tem a Rússia mais para a Ásia e os Estados Unidos na América. Então, a Liga das Nações vai acabar falhando no futuro. O Tratado de Versalhes ele é altamente vexatório, humilhante para a população alemã, porque ela tem cláusulas complicadas, né? Cláusulas de segurança territoriais e econômicas. A gente precisa também fazer alguns comentários, né? Na parte ali das cláusulas de segurança, você tem a ideia de desmilitarização alemã. Você tinha até 100 mil soldados, mais ou menos, que eles poderiam ter, não poderiam passar disso, ou seja, futuras pretensões para uma revanche, futuras pretensões de guerra, não seria algo possível se a Alemanha, logicamente, cumprisse com o Tratado de Versalhes. Você já sabe que o Hitler vai descumprir dia após dia, ele vai sambar em cima do Tratado de Versalhes. Bom, proibição de fabricar armamentos também, né, o fim da marinha de guerra, então, e algumas outras regrinhas aí dessas cláusulas de segurança. Nas cláusulas territoriais, lógico, a Alemanha vai perder as áreas coloniais, principalmente na África, né, que estava em jogo, vai perder a Alsácia e Lorena, vai voltar a ser da França e vai continuar a ser, né, da França. Hoje ela pertence à França. Que mais? Então você tem ali também a questão do corredor polonês, né, deixando ali um espaço entregue à Polônia espaços que acaba ficando nesse corredor para ter uma saída importante, fica conhecido dessa forma, né? E por último, as cláusulas econômicas, né? Pagar indenização, ceder privilégios alfandegários para as nações vencedoras, né? Praticamente pagar pela guerra, né? Então, assim, são cláusulas muito fortes. A Alemanha vai sair completamente destruída, e é esse cenário destruído que eu quero que você entenda, segure, porque ele vai ser muito importante para umas aulas aqui na frente, quando a gente observar a ascensão do nazismo dentro da Alemanha, né? Dentro desse contexto de inferno econômico, político, social, de caos, que você consegue ter também uma ideologia do caos
sendo, né, recebendo palco e aplausos. Então é basicamente isso que eu gostaria de falar. Temos aqui uma imagem mostrando os termos da rendição alemã. Olha como os termos chegam, né? Chegam de uma forma muito, muito violenta. E por último, as consequências da guerra. Beleza? Revolução Russa, comentamos, acontece ainda no período da guerra. Então ela está intimamente ligada. Todo o problema que a Rússia vai enfrentar econômico vem da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela agrava esses problemas. Você tem a consolidação da burguesia e do capitalismo versus uma derrota aristocrática, porque o Império Austro-Húngaro vai cair e surgem novos países, vários países, como por exemplo fala aqui. Beleza? No livrinho de vocês lá na apostila tem esses novos países que vão surgindo, como por exemplo, vamos lá, Tchecoslováquia, a própria Áustria e Hungria, né, separadas agora, a Iugoslávia, então até gerando problemas no futuro, mas são novos países que surgiram com o fim da Primeira Guerra. Perda do eixo político e econômico mundial da Europa em detrimento da América. O centro do mundo era a Europa, econômico, agora não é mais. Né? Ocorreu o quê? A ascensão dos Estados Unidos como grande potência. Também observamos a crise do liberalismo, porque esse cenário na Alemanha da ascensão nazista se dá também pela crise do liberalismo, a crise de 29, a entrada do fascismo na Itália. Eles vão colocar também a culpa nesse liberalismo, nas crises do liberalismo. E por último, e o principal, o revanchismo alemão, que está ligado à imagem aqui do lado. A Alemanha, o Hitler não escondia de ninguém, né? Escondia mais ou menos dos grandes chefes de estados dos outros países, né? Fazia aquele jogo político, mas ele queria arrastar a população alemã para um conflito armado. Né? Dia após dia, a única coisa que não saía da cabeça dele era a revanche, era poder se vingar, principalmente da França e depois da Inglaterra, e logo depois dominar o mundo. Né? Era um projeto grandioso demais, que vamos ver mais para frente quando chegarmos em Segunda Guerra. Bom, acho que já ficou bem extenso. Vou finalizar por aqui, aguardo na plataforma para qualquer dúvida. E é isso. Valeu? Bom, grande abraço, beijo, tudo de bom. Até.